Olá, professores, estamos de volta para discutir temáticas sobre temas educacionais pedagógicos. A aula de hoje vai versar sobre educação integral. Essa concepção de educação, ela não é recente, ela já é debatida desde os tempos da Escola Nova, quando foi implantada no Brasil, quando ela se firma no Brasil a partir dos anos 30. O projeto Escola Novistas, lançado no Brasil nos anos 30, já preconizava a implantação da educação integral. Portanto, a educação integral deixa uma série de dúvidas, principalmente quando leva em consideração ou tomando sempre como referência a ampliação da carga horária. Mas vamos discutir, vamos definir e fornecer todas as pistas necessárias para que você desenvolva uma boa prova. A educação integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento do sujeito em todas as dimensões. Em todas as dimensões é aí onde entra o ponto-chave da educação integral, ou seja, intelectual, física, emocional, social e cultural, e se constituir como projeto coletivo compartilhados por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores, comunidades locais. A princípio, essa é a concepção de educação integral, ou seja, o aluno na educação básica, ele tem que se desenvolver de forma integral. E esse desenvolvimento integral observa, constata essas dimensões que são fundamentais para o processo de construção de um aluno cidadão, como preconiza a educação básica. Portanto, agora vamos ver algumas das especificidades dessa educação integral. Você vê que nós definimos, não é simplesmente a ampliação da carga horária, fazer com que o aluno permaneça tanto pela manhã quanto pela tarde, nos 2 turnos, para que se complete um ensino integral ou ele adquira uma educação integral. Então vejamos algumas das especificidades da educação integral. Primeiro, é uma proposta contemporânea porque, aliada às demandas do século XXI, tem como foco a formação de sujeitos críticos, autônomos, responsáveis consigo mesmo e com o mundo. Essa, basicamente, é a concepção da educação pós-moderna que nós estamos vivendo no atual contexto, formação de sujeitos críticos. Esse sujeito crítico aí é diferente da concepção das pedagogias ou das teorias progressistas, que significa transformar o mundo. Já explicamos isso aqui, que na concepção pós-moderna não há necessidade desse aluno transformador, até porque o mundo se globalizou, nós estamos vivendo numa aldeia global e é importante esse aluno crítico. E o aluno cidadão, ele tem que assumir uma postura crítica diante de sua realidade. Segunda especificidade, é inclusiva porque reconhece as singularidades dos sujeitos, suas múltiplas identidades e se sustenta na construção da pertinência do projeto educativo para todas, para todos os segmentos, todos os alunos e todas as consequências previstas por essa educação. Então, uma das características básicas da educação inclusiva são essas singularidades do sujeito. Um sujeito capaz de produzir conhecimento, sujeito capaz de, a escola em si, respeitar as representações do aluno que se constituem na sua identidade cultural. A terceira especificidade é uma proposta alinhada com a noção de sustentabilidade, porque se compromete com processos educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica. Uma relação entre teoria prática e uma categoria bastante discutida premente na concepção pós-moderna, no alto contexto, que quando se fala em educação integral, educação inclusiva, considera principalmente essas 2 categorias, sustentabilidade e diversidade. São categorias importantes para o processo educativo, principalmente para a educação integral. Promove a equidade ao reconhecer o direito de todos e de todas de aprender
e acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas. Portanto, uma especificidade comum, uma das características comuns da educação inclusiva, que está afinada com a proposta de uma educação integral, ou seja, o reconhecimento do direito, que é um dos princípios elementares em todos os segmentos da educação brasileira, o reconhecimento do direito de todos, né? E a quinta especificidade reconhece as crianças e os jovens como sujeitos de direitos, atores sociais, como expressão e linguagem singulares. Vocês viram essas especificidades da educação integral? São basicamente princípios elementares para todo o processo de construção da educação básica, ou seja, um processo afinado, ou seja, características afinadas com o atual contexto e com a proposta da educação brasileira. Diversidade, pluralismo de ideias, que enfoca o multiculturalismo, que é uma das características da educação neoliberal. A aprendizagem permanente e o currículo integrado. Significa dizer que na educação integral, o currículo integrado vai ser uma opção elementar, um ponto-chave. Primeiro, pelas características exigidas para o cumprimento, a implementação da educação integral, que reconhece os alunos como sujeitos históricos, capazes de produzir representações, simbolismos, concepções de mundo e, acima de tudo, um aluno crítico. A aprendizagem do sujeito garantem o desenvolvimento. Primeiro ponto, intelectual, mas também social, emocional, físico e cultural. Partindo do princípio dessa ligação. A aprendizagem dos sujeitos históricos adquire essa postura para o aluno, uma postura intelectual, mas também social, emocional, física e cultural. Portanto, afinadíssimo com o projeto de educação liberal. Segunda característica, desenvolvimento integral é, portanto, o elemento central da proposta formativa da educação integral. Isso significa que, na educação integral, os conteúdos acadêmicos se articulam aos saberes dos alunos e comunidades, dialogam com diferentes linguagens e compõem experiências formativas que envolvem e integram o conhecimento do corpo, das emoções, das relações, códigos socioculturais. Pronto, isso aqui basicamente é a definição que nós temos de um currículo integral, ou seja, um currículo capaz de desenvolver essas características exigidas para a educação integral e, consequentemente, formar o aluno na sua plenitude. O currículo da educação integral pressupõe o acesso do estudante a todas as áreas do conhecimento de maneira articulada e permanente, rompendo com a fragmentação das disciplinas. O importante, também discutimos isso anteriormente, todas as propostas e as modalidades de educação que se apresentam para o Brasil, naturalmente, todas elas tentam evitar e ir além, avançar mais da fragmentação das disciplinas. Esse ponto, fragmentação das disciplinas, percebemos o quê? O princípio em voga da disciplinaridade. Esse diálogo, né, uma conexão com todas as áreas, serão possíveis com os princípios metodológicos da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Agora partimos para outro item, educação integral e a gestão democrática. No contexto da educação integral, a gestão democrática é imprescindível para garantir que o processo educativo esteja de fato orientado para os contextos, interesses e necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Aparentemente, quem está assim, olhando superficialmente por cima, questiona-se o que é que tem a ver a gestão da escola com uma concepção harmoniosa, conflituosa de
educação integral. Quando eu falo harmoniosa, eu falo que o aluno transita em todos os campos, que esse diálogo seja possível, ou seja, o aluno é capaz de transitar com as diversas disciplinas e as disciplinas também dialoguem. E por isso que é necessário a ampliação, a participação do aluno o maior tempo possível na escola ou na sala de aula. Portanto, esteja afinado, a educação integral deve estar afinada com a proposta de gestão democrática, ou seja, acima de tudo, a escola tem que promover, efetivar o seu compromisso social, a sua função social, estreitando a relação escola-comunidade para completar esse conceito de integral, de educação integral, e o conceito de aluno-cidadão. A ampliação do tempo. Chegamos no ponto-chave, que é bastante debatido. Algumas pessoas questionam se educação integral significa dizer que ele vai passar a maior parte do tempo da escola. Vocês viram que não. A questão do tempo é necessário, é essencial para que o processo de desenvolvimento da aprendizagem é necessário que o aluno também passe uma boa parte do tempo na escola. O desenvolvimento integral é um processo contínuo, permanente, que começa no nascimento do indivíduo, se estende por toda a vida e acontece em diferentes espaços, em casa, na escola e no território, na área onde está localizada a escola. Uma questão espacial, uma questão temporal. Esse ponto aqui é extremamente importante. Já complementa o conceito de educação integral, ou seja, é um processo contínuo e permanente, em casa, na escola e no espaço onde a escola está localizada. Portanto, a necessidade de uma concepção de gestão democrática implementada pelas escolas que desenvolve o projeto de educação integral. E para que a escola possa garantir todos os aspectos previstos na educação integral, o tempo de 4 horas diárias, que é o previsto na legislação brasileira, nas leis diretrizes e bases da nossa educação, que caracteriza a média de jornada escolar brasileira, se mostra insuficiente. Então, a questão do tempo aí não é simplesmente fazer com que o aluno permaneça mais na escola, mas é aquele conceito de educação integral em todos os seus aspectos, físico, emocional, intelectual, então, possa ser implementado pela escola. Portanto, para a educação integral, acompanhe bem, é fundamental a ampliação da jornada para um período entre 7 e 9 horas diárias. Fica a opção para cada sistema. Essa jornada deve ser definida de acordo com os contextos locais e as necessidades do aluno em cada etapa, sem perder de vista a importância de que os alunos tenham acesso a diferentes interações mediadas pelas escolas. O tempo ampliado vai permitir o desenvolvimento integral outros elementos que não poderiam ser possível numa determinada carga horária, ele passa a ser, esses conhecimentos passam a ser desenvolvidos nas escolas. O próximo item, o compromisso da educação integral com base na Base Nacional Comum Curricular. Aí saímos do conceito teórico, das referências teóricas, de uma revisão de literatura, e vamos explicitar agora, só para confirmar, a proposta da Base Nacional Comum Curricular com a revisão de literatura feita sobre a concepção de educação integral. Então vejamos que o que a Base Nacional Comum fala sobre a proposta e o compromisso da educação integral. Refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades, os interesses do estudante e também com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias, juventudes, diversas culturas juvenis e seu potencial de criar
novas formas de existir. Você vê, isso aqui é um texto da Base Nacional Comum Curricular e nós percebemos que está completamente afinado com a revisão de literatura. Significa dizer, assim, esse desenvolvimento integral completa, se insere com a concepção e a construção em toda a sua plenitude, quer intelectual, quer emocional, quer físico, da educação. Portanto, professores, vamos dar uma pausa e daqui a pouco retornaremos com a educação integral. Até já!